Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Que Deus abençoe a todos que aqui estão presentes e aqueles que nos assistem também através do canal Ebenezer Oficial. Que Deus possa te agraciar e te abençoar através dessa palavra mais uma vez neste lugar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, quem encontrou diga amém. Diz então assim a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 7, 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te damos graça pela tua gloriosa palavra e mais uma vez queremos lhe agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa a cada um dos seus filhos que aqui chegaram e aqueles que ainda vão chegar e aqueles que nos assistirão através da internet, através do seu celular. Que o Senhor venha abençoar esta família, esta casa, este lar com essa palavra, trazendo, meu Deus, uma orientação do Espírito Santo a cada coração. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, e toma a direção, Senhor. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, é muito bom poder sempre estar na presença de Deus, nesses momentos que são oportunidades únicas em nossa vida, de poder estar na presença do nosso Pai Celestial. Só de chegarmos aqui nós podemos dizer em alto e bom som: somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque poder estar aqui é um grande privilégio. Você está aí com seus braços, as suas pernas. Eu sei que você enfrentou lutas e dificuldades, mas Deus tem te sustentado apesar de todas as coisas. O que eu quero nestes versículos que lemos aqui em Gálatas 6, versículos 7 e 8, compartilhar com a igreja e fazer uma pergunta. Nestes tempos do fim, nesses últimos dias que estamos vivendo, qual tem sido a semente que nós temos plantado? Nesses últimos dias da igreja na face da terra, qual tem sido a semente que nós, como cristãos, estamos plantando, estamos semeando? E é por isso que a palavra de Deus vai dizer: não erres, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Muitos aqui já plantaram alguma coisa. Quem aqui já não teve a oportunidade de plantar caroço de milho ou de feijão, e que no momento oportuno estava colhendo aquilo que você plantou? Agora, o mais interessante, a questão da semeadura, é que a gente não colhe na quantidade em que plantamos. Porque se você planta uma semente, você pode colher várias sementes daquela única semente que você plantou. Vai ser sempre em abundância aquilo que você semeia. É por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia com fartura, em abundância irá colher. E eu quero dizer uma coisa para a igreja, dentro do que Paulo dizia aos Gálatas, acerca da semeadura, e esta é uma grande preocupação do século que nós estamos vivendo, nesses últimos dias da igreja na face da terra. É porque muitas pessoas hoje
estão colhendo alguma semente que um dia nós mesmo plantamos. Existem dois tipos de semente a ser plantada: a semente boa e a semente ruim. São dois tipos de semente que nós, como pessoas, nós como cristãos, temos a oportunidade de semear. Dois tipos de semente, e no versículo 8 nós lemos: porque o que semeia na carne ceifará, mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Vivemos em tempos de lamentos, vivemos em tempos de choros e lamentações de pessoas que não suportam a vida que hoje estão vivendo. E se alguém olhar e perguntar o que foi que aconteceu, certamente foram sementes que um dia foram semeadas e que chegou o momento da colheita. E nem sempre a colheita é agradável, nem sempre a colheita é amigável. Muitas são boas, muitas são insatisfação para cada um de nós, mas muitas vão nos transmitir muitas dores e lágrimas, e não tem como não colher aquilo que nós plantamos. É por isso que nessa noite, nesse culto de ensino, na Assembleia de Deus Ebenezer, aqui em Planaltina de Goiás, eu estou te passando essa recomendação: cuidado com aquilo que você tem plantado, cuidado com aquilo que você vai plantar, porque na maneira em que semear, é na maneira que você irá colher também. Quantos aqui, se tivesse a oportunidade de voltar atrás, não faria o que fizeram? Quantos aqui, se tivesse a oportunidade de retroceder os anos, não faria e não tomariam atitudes que tomaram? E se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu também levantaria, porque eu também tomei várias atitudes que me causaram dores, tristezas e angústia e percas irreparáveis, que só Deus sabe o que cada um tem passado. Mas o que é isso? É a palavra. A palavra que nós falamos, ela é poderosa para se cumprir. O que é isso? É a palavra, desde o tempo do Gênesis até o Apocalipse, tem poder para mudar situações e também trazer grandes consequências, se nós não prestarmos atenção naquilo que estamos fazendo. Então Paulo sabiamente vai recomendar aos Gálatas e dizer: cuidado com aquilo que vocês vão plantar. Porque essa semente, ela pode te trazer alegria, ou também ela pode te trazer tristezas e dores. Somos nós que decidimos o que queremos plantar. Jovem, é você que decide o que você quer plantar. Senhoras, vocês que decidem o que irão plantar na casa, no ministério, na família, no trabalho, na vida profissional, na vida espiritual. Obreiros da casa do Senhor, é você que decide o que irá plantar. Muitos estão colhendo, estão gemendo, estão dizendo: mas por quê? Por que é tão difícil? O que eu fiz para merecer isso? Mas se a gente buscar na nossa mente, nós vamos perceber que em algum momento da nossa vida fizemos o que não deveria ser feito.
E uma atitude que nós tomamos é algo que muitas das vezes não tem como mais voltar. É como as águas que se passaram, como tem o velho ditado, elas não movem mais moinho. Então uma coisa é certa, e eu preciso te dizer nessa noite: não importa o que você plantou no passado, o que eu quero te dizer não é que aquilo que foi semeado no passado, talvez você já colheu ou está colhendo, isso não tem como mais fazer nada. Mas essa palavra que eu venho nessa noite advertir a cada um que está aqui, é para que você tenha cuidado no que você vai passar a semear a partir de agora. E é interessante, irmão, que quando nós estamos semeando, é tudo muito uma maravilha. É tanto na carne como no espírito, é tudo muito tranquilo. E é esta a estratégia que o inimigo usa, e se nós não temos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos achar que está tudo bem. Ah, mas eu estou em prostituição, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e nada me acontece, eu estou imune, eu não estou sofrendo nada. Ah, mas já tem tempo que eu escondo esse pecado e nada me acontece, está normal, está tudo bem. Só que entre o plantar e o colher, existe um espaço chamado tempo. E é esse tempo que, quando ele chega, não tem como se escapar dele. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não devemos cansar de fazer o bem. Nós devemos a todo instante fazer o bem, fazer coisas boas, porque isso vai retornar para você. Você não perde quando você abençoa, você não perde quando você ajuda, você não perde quando você ora, você não perde quando você, mesmo tendo a oportunidade de se dar bem, você diz: não, você errou, aqui está o que é seu. Sabe o que é isso? Tudo isso é prova que amanhã Deus vai retribuir na tua vida de uma forma diferenciada, de bênção, vitória, graça. E muitos estão dizendo hoje: meu Deus, quantas bênçãos eu não mereço. Sabe o que é isso? Isso é resultado daquilo que você semeou talvez há 10, 15, 20 anos atrás, mas agora está chegando para você. Se alegra, porque grandes bênçãos Deus tem para ti. Mas também é doído quando alguém engana e acha que está vencendo. Quando alguém faz o que é errado e diz: eu prevaleci. Quando alguém machuca, quando alguém mata, quando alguém prejudica, quando alguém não consegue estender a mão ao necessitado, aquele que está precisando, porque a Bíblia diz que na maneira em que nós medirmos, nós seremos medidos também. Então, em nome de Jesus Cristo, faça o bem, porque hoje muitos estão chorando, estão se lamentando, estão dizendo: cadê Deus? Por que é que Deus não faz nada? O que eu fiz para merecer isso? Ei, só foi apenas a semente que nós lançamos e plantamos um dia, e o resultado dela está chegando agora. Não adianta se lastimar, pular, retorcer, porque nós vamos ter que pagar centavo por centavo daquilo que nós fizemos. É melhor entender e dizer: Deus, se é para me quebrar, se é para me mudar, faça a tua obra, mas eu vou continuar dando glória. E a partir de agora eu vou fazer o que é certo, porque no tempo oportuno eu vou colher as bênçãos do Senhor. Então não se esqueça, não se iluda, que o tempo vai passar e a colheita vai chegar. É momento da igreja ficar atenta, porque o primeiro ponto vai dizer o seguinte aqui: invista as coisas boas em sua família.
invista coisas boas na sua família. Não diga que a sua família não presta. Não diga que o seu filho é do diabo. Não diga, porque se você fizer isso, você está entregando o controle da sua família nas mãos do inimigo. Não diga que a sua família não vai prevalecer, não diga que a sua família não vai vencer, porque isso é o poder que existe na semente chamada palavra. E a palavra tem poder tanto de abençoar como de amaldiçoar. Não amaldiçoeis, é a recomendação da Bíblia, mas abençoai. Não amaldiçoeis, mas abençoai. Ainda que esteja difícil, tenha fé em Deus, creia na palavra e diga: esse vai ser transformado, essa vai ser transformada, minha família um dia vai ser adoradora na casa de Deus. A Bíblia diz que tudo foi feito pela palavra. Pois Deus disse: haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que com a palavra ele disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. É a palavra. A palavra que sai da nossa boca, um dia nós teremos que prestar conta dela diante de Deus. Porque pelas palavras nós seremos absolvidos e pelas mesmas palavras seremos condenados. Três coisas depois de feita não voltam mais. Três coisas. A primeira, a palavra falada não volta mais. Segunda, a flecha lançada não volta mais. Terceira, a oportunidade perdida não vai voltar mais. É momento de tomarmos cuidado com aquilo que estamos fazendo, porque aquilo que nós fazemos estará determinando o nosso futuro, a nossa vida no futuro, o que vai acontecer com cada um de nós. Olha para o seu irmão e diga: cuidado com as palavras que você diz, porque a palavra tem poder. As palavras têm poder. E é interessante que em vez de falar que não vai dar certo, falar que não presta, falar que é o fim, que é um derrotado, que é um fracassado, em nome de Jesus, nessa noite, tome posse da palavra e comece a mudar o teu vocabulário na sua empresa, na sua casa, no seu ministério, na sua família, na vida amorosa, na vida sentimental, na vida conjugal, e vai começando a declarar palavras de vida, e vai dizendo: vai dar certo, em nome de Jesus. Já deu certo, Jesus está no controle, a porta vai se abrir, o casamento vai dar tudo bem, Jesus vai fazer um milagre através das tuas palavras. Então vejamos bem, queridos e amados irmãos, que declarou um dia
O nosso irmão Josué, no capítulo 24, do versículo 15, ele vai fazer questão de declarar uma palavra de vitória e de vida e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o mundo não queira Deus, talvez as pessoas lá fora até blasfemam de Deus, as pessoas até riem de você, as pessoas zombam de você. Não te preocupe, não te importe, faça como Josué: eu e minha casa continuaremos a servir ao Deus de Israel, porque Ele é a minha bandeira, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é o meu baluarte, Ele é o sangue que cobre os umbrais da minha casa, Ele é a rocha viva, Ele é a água viva, Ele é o pão vivo que desceu do céu, e eu estou me alimentando dele, e é ele que eu quero, é ele que eu quero, ainda que o mundo inteiro não queira, eu quero é Deus. Aleluia. Então a palavra tem poder. Diga: deu certo, a porta está aberta, o milagre vai acontecer. Ei, não incomodes mais o mestre, pois a menina já morreu, já está morta. Lázaro, ei, não te preocupa, Jairo, a tua filha não morreu, ela só está dormindo. Olha o poder. Alguém diz que está morto, outro diz que está dormindo, alguém diz que acabou, outro diz só está começando. Sabe o que é isso? É o poder da palavra. Até quando nós vamos aceitar amaldiçoar, maldizer e não bendizer o que Deus quer que nós venhamos mudar o nosso vocabulário? Muda o modo de falar. E tem gente assim, falando as derrotas, os fracassos, e dizendo: acabou, não tem mais jeito. Tem. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Oh, aleluia! 2 ladrões na cruz, e algum estava dizendo: não tem mais jeito para nós, já estou ferrado mesmo, eu vou amaldiçoar esse Deus que está aí dizendo ser Jesus Cristo. Olha, salva-te mesmo, desce daí. Mas o outro, inteligente, respirando, disse: eu sei que o meu fim está próximo, mas esse aí nada fez para estar aí, nós erramos para estar aqui. Olha o arrependimento. Tem jeito? Sim, tem. A cruz é poderosa e tem grande efeito na vida de quem crê. E aquele moço olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai olhar para ele e dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha o poder da palavra e a mudança e o arrependimento. Agora, se não quiser nada dá certo nesses tempos do fim, que semente é que nós temos semeado? Agora veja bem, invista coisas boas em sua vida. Começa a investir coisas boas na sua vida. Se plantarmos coisas boas, claro que colheremos coisas boas. Mas se plantarmos coisas ruins, é isso que nós vamos colher. Não invista na derrota dizendo que você não terá nada na vida. Olha que a palavra tem poder. Não use essa semente, não use essa força para semear o que não vai trazer vida, mas começa a profetizar a bênção. E alguém diz: olha, eu sou um derrotado, eu não vou vencer na vida. E Ageu, que é a palavra de Deus, no capítulo 2, no versículo 8, está dizendo que Deus que nós servimos é o dono do ouro e da prata. Eu hoje não tenho uma moeda para colocar no bolso, mas o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata, e pode mudar o meu itinerário, pode mudar a minha vida, e pode mudar a minha condição financeira.
Eu vou ser abençoado, porque a Bíblia diz que Jacó saiu da sua terra como usurpador, como ladrão, mas saiu da terra do seu tio Labão com ovelha, com servos e serva, riquíssimo. Sabe o que é isso? É o poder de Deus, porque servimos o dono do ouro e da prata. Mas você precisa acreditar e dizer: essa condição financeira está ruim, mas vai mudar, porque Jesus está na minha vida. E não diga que não vai dar certo, porque Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas, nós somos muito mais que vencedores. Apesar do momento que você está vivendo, apesar da crise que o mundo está passando, Jesus tem suprido as nossas necessidades. Jesus não tem deixado faltar o pão. Jesus não tem deixado faltar a economia, a necessidade que você tem, Ele vai suprindo, ainda que chega de pouco a pouco, mas vai suprir. O importante é que hoje talvez você entrou aqui humilhado, talvez você entrou aqui cabisbaixo e dizendo: meu Deus, por que meu pai que nada deu certo? Mas Jesus está entrando com providência e vai mudar o seu cenário de vida. Você crê? Então tenha atitude, porque não adianta eu creio e não vou à luta. Eu creio que Deus vai fazer um milagre, mas eu continuo parado. Tem que ir à luta. Tive a oportunidade de conversar com alguém esta semana, e eu conversando com aquela pessoa, ele disse assim: olha, pastor, eu já tive muitos recursos, já tive fazendas, dinheiro, casa boa, muito dinheiro, e eu perdi tudo. Perdi tudo que tinha porque eu não conhecia Deus. Eu achava que tinha amigos, porque eu era rodeado por muitas pessoas, mas quando o meu dinheiro acabou, eu percebi que eu não tinha amigos. Eu tinha pessoas que tinha interesse naquilo que eu tinha. E no momento da minha angústia e tristeza, eu me senti só. Até parentes de sangue me abandonaram. Mas eu me entreguei a Cristo, e Jesus está me mostrando um novo caminho, e começou a me abençoar. Eu perdi família, eu perdi emprego, eu perdi os recursos, mas o Senhor já está me dando uma nova família, o Senhor já está abrindo a porta, e Ele vai restituir tudo que eu perdi. Eu sei que eu já estou velho. E eu olhei para ele e disse: mas para Deus nada é impossível, porque o Deus que abençoou Abraão é o Deus que vai te abençoar também. Aleluia! E ele estava dizendo: mas perdi tudo, mas hoje eu sou feliz. Eu disse: hoje você é mais rico do que antes. E ele disse: é, pastor, é, porque tudo que você tinha, o diabo tomou, mas o que você tem hoje, o mais importante é a sua salvação. Você hoje se tornou o homem mais belo, mais rico da face da terra, porque o seu nome agora está escrito no céu. E o que você tem, o mundo inteiro, muita gente deseja ter e não pode. E ele disse: é verdade, pastor, porque é hoje que você está rico, é hoje que você é próspero, é hoje que você é abençoado, porque antes você parecia que tinha e não tinha nada. Melhor, mais rico é aquele que tem Deus.
porque os mais pobres são aqueles que mais têm dinheiro. E você é uma princesa, você é um príncipe. Você é representante do reino celestial na terra. Você não vai viver das migalhas, não. Você vai viver do melhor da terra, porque a Bíblia diz que Ele vai te fazer comer o melhor dessa terra, e por fim ainda herdará a vida eterna. Deus vai te abençoar 100 vezes mais aqui, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e quando Ele decide abençoar, ninguém vai impedir a bênção entrar na tua casa, na tua empresa, no seu negócio. E quando ele diz assim: ei, eu estou abençoando o irmão Luiz Carlos, não tem demônio que possa impedir. E o que acontece? Aonde o Luiz Carlos for, a bênção vai correr atrás dele, porque ele já foi abençoado por Deus. Então, em nome de Jesus, apesar de todas as coisas, você é mais do que vencedor em Deus. Mas comece a investir em coisas boas na sua vida. E os erros que você cometeu, não tenha ele como algo ruim, mas são professores que nos ensinam a vencer. Porque o erro, ele nos ensina a não errar de novo. Errar uma vez é aceitável, 2 vezes aí já está sendo besteira, já é tolice. Aprenda com os erros que você cometeu, porque se você não entender o que Deus está falando aqui, você vai continuar quebrando a cara, você vai continuar prostrado, caído, derrotado. Se você não aprender com os erros que você já cometeu, você vai continuar errando de novo, vai continuar fracassando de novo. Mude o pensamento. Peça a Deus estratégias novas. Peça a Deus para renovar a tua mente, o teu coração, a tua vida. Peça a Deus para te trazer uma nova dimensão de pensamentos que vem do Espírito Santo, e Deus vai começar a te dar estratégias. E não compartilhe tudo que você tem no seu coração para muitas pessoas, porque muitos não vão entender o seu sonho, muitos não vão entender os seus ideais, muitos vão dizer que serão seus amigos, mas como pregou aqui o pastor Jefferson, muitos são seu amigo até enquanto você está igual a ele, mas quando você sobressai, você tem uma unção diferenciada, você começa a arrumar inimigos, você já começa a ser mal visto, as pessoas já olham e dizem: antes era uma pessoa, agora quer ser melhor do que todo mundo. Eles não vão entender o sobrenatural e as bênçãos que Deus tem para derramar na tua casa. Ei, olha o grande invejoso do inferno, você pode orar contrariamente, pode fazer o que quiser, eu estou debaixo da unção de Deus e vou recebendo o milagre do Senhor. Contra Israel não vale encantamento. Eita glória, Balaão queria amaldiçoar, mas não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Aleluia. Ele vai dizendo: eu vou ter que amaldiçoar, e a jumenta vai ter que parar, a jumenta vai ter que falar, e o profeta vai ter que entender que quem abençoa é Deus, e se Deus abençoou, não é o homem que vai tirar aquilo que Deus tem na sua vida. Mas procure entender e aprender com os erros que você cometeu. Seja inteligente em todas as áreas da nossa vida. Só vamos errar 1, 2, 3 vezes se quisermos. E aí, se a gente continua persistindo no erro, quem vai sofrer mais ainda somos nós. Terceiro, invista dinheiro na obra de Deus. Olha aí, estamos falando sobre semeadura. Seria maravilhoso se nós pudéssemos plantar um pé de árvore de dinheiro, e daqui um pouco o pé de dinheiro estava cheio de notas, de 100, de 50,
E a gente chegando ali só colhendo. Seria ótimo, né? Quem aqui não gostaria de colher dinheiro assim num pé de dinheiro? Todos nós. Mas tem como? Tem. Como que é? Dizimando e ofertando na obra de Deus. Quando você dizima e oferta, quando você faz uma oferta alçada, quando você ajuda aquele compromisso para expandir a obra, para melhorar a obra, é como se você estivesse plantando um pé de dinheiro, aonde aquela árvore vai produzir muitos reais, muito dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala, aleluia, em Malaquias, vai dizer: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Não é Deus que está falando. Deus promete para quem é fiel a Ele abrir as comportas do céu. Então por que você fica com esse escorpião no bolso e não tem coragem de ajudar a obra de Deus? Por que a obra de Deus sofre tanto e vai andando devagar, lentamente? É a falta de pessoas de coração aberto, pessoas visionárias, que acreditam que se ele semear 100, vai colher 10.000, e se semear 10.000, vai colher 100.000, porque essa é a lei da semeadura. E ele diz que eu vou abrir as comportas do céu. Você lembra quando as comportas do céu foram abertas? Quando a chuva inundou a terra no tempo do dilúvio, abriram-se as comportas. É assim que serão as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então comece a fazer, contribuir na obra de Deus. Como? Quanto mais você semeia, mais você colhe. Ah, pastor, eu estou quebrado. Pastor, nada dá certo. Eu ganho bem, meu salário é alto, estou endividado, estou perdido, derrotado. Sabe o que é isso? Má administração e infidelidade a Deus. Porque a Bíblia diz que o infiel a Deus, ele colhe e coloca num saquetel furado, e não tem fundo, e tudo que ele põe de um lado sai do outro, ele sai perdendo tudo, porque é infiel a Deus. Mas aquele que é fiel ao Senhor, ele coloca 1, colhe 10, ele coloca 10, colhe 100, e Deus vai abençoando, vai prosperando, e o crente vai sendo abençoado, e a pessoa vai dando glória a Deus, porque foi lá no deserto que o mesmo Jacó disse: se o Senhor for comigo e não me deixar faltar pão, e me der sustento e me trazer de volta em paz, em tudo quanto o Senhor me der, eu certamente darei o dízimo. Propósito com Deus. O crente quer ser abençoado financeiramente, aí vem no altar: pastor, ora por mim. Não adianta orar. Eu posso te orientar e dizer: irmão, seja fiel a partir de agora com Deus. Seja um contribuinte verdadeiro, não mentiroso, enganador, como Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e quando for chegar aos pés do apóstolo, disseram assim, combinou os dois: ei, nós vendemos lá a propriedade por 1 milhão, é 100.000 de dízimo. Faz o seguinte, diz que vendemos por 100, porque vamos dar só 10. E aí fica tudo tranquilo. O que tem de crente fazendo isso dentro da igreja não é brincadeira. Só para ter o nome dele lá no mural da igreja, mas no céu Deus está dizendo: infiel, infiel, mentiroso. Se esconde atrás da Bíblia, fala que vai morar no céu, e a Bíblia diz que quem é infiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, é ladrão. E ladrão não tem lugar no reino do céu. Antigamente o crente, quando deixava de dizimar, ele procurava o pastor e disse: pastor, esse mês não deu para dizimar, pastor. E o pastor dizia, e ele dizia: não posso nem cear, e nem ceava. Hoje, crente roubando a Deus, persegue os que são fiel
e ainda chega naqueles que ajudam e diz assim: irmão, larga de ser bobo, vai enricar pastor. É desse jeito. Olha aí o pastor andando de carrão, olha aí o que está acontecendo na igreja, e você vai continuar como um bobo aí. Irmão, a poupança de Deus é diferente da poupança da terra. Na poupança da terra você tem que pôr para render, na de Deus não, você quanto mais tira, mais rende. Quanto mais você tira, mais ela prospera, mas ela abençoa, porque é melhor dar do que receber. Tem gente que ele é tão murrinha, tão mal-mirrada, que se ele colocar uma nota de 100 na mão, ele atravessa o oceano e ela não vai molhar. De tão mão fechada que é a benção, mas a mão está assim, para receber tem que abrir a mão, porque quando abre a mão, Deus coloca a benção, o anjo entrega a vitória, o crente canta o hino da vitória, aí quer ser abençoado financeiramente, e não é. Fala em mistério, sapateia, pula para cá, entrega a profecia, mas quando o pastor fala em dinheiro, fecha a cara, faz bico e diz assim: eu não vou vir mais nessa igreja, vai embora. Se você não consegue entender a grandiosidade do Deus que você serve, se você ainda não percebeu que o livro que você carrega nas mãos, ele tem mil e milhares de promessas para mim, para você, para quem é fiel a Deus, e a Bíblia vai falar sobre dízimo, sobre oferta, no Velho, no Novo Testamento, aí a gente fica entendendo e dizendo: mas que a Bíblia não fala isso, estamos na graça. Jesus nunca foi contra dízimo e nem oferta. Os discípulos faziam coletas para que a obra fosse ajudada e que pudesse expandir. Jesus, uma certa vez, ele vai dizer o seguinte: o discípulo vai perguntar: é lícito pagar imposto? E Jesus, olhando para a moeda, disse assim: vê o que tem na moeda. De um lado tem o rosto de César. Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, e dai de Deus o que é de Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento uma mulher entregando oferta na casa do Senhor, e a oferta era pequena diante das grandes ofertas que era lançada, mas a intenção daquela mulher, a sinceridade daquela mulher, a humildade daquela mulher era tão grande que Jesus falou: quem mais ofertou foi essa. Porque os outros deram o que sobraram, mas essa mulher deu tudo quanto ela possuía, e isso mexeu no coração de Jesus. Nós não podemos ser hipócritas e achar que também, como os fariseus faziam, que dava o dízimo do endo, do cominho, de tudo, e negligenciava o principal, que era o amor. E Jesus vai fazer questão de dizer: fazei todas essas coisas sem omitir aquelas. Qual é aquelas? Dizimar, ofertar, amar. E nós precisamos aprender isso, que se nós queremos ser abençoados na nossa vida, nós precisamos investir na obra de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 9, no 7 a 8, está escrito: cada um contribua conforme o que determinou no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Ele é o Deus poderoso para fazer-lhe que seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O segredo é doar, o segredo é semear. Estamos falando aqui sobre isso, e nós precisamos entender o segredo da vitória, é semear. E se na vida financeira nós não semeamos, não adianta. Não adianta nada a gente semear na vida emocional, na vida conjugal, na vida familiar e na vida financeira, nós estarmos presos, amarrados, algemados. A vida do cristão, ela é feita em equilíbrio.
Tudo que não tem equilíbrio cai. Não adianta você ser bom desmazeadamente numa coisa e nas outras ser péssimo. Nós precisamos equilibrar a nossa vida, ter moderação, ser temperado, ser luz, ser sal da terra e andar na presença de Deus como servo de Deus. E o Senhor naquele dia, Ele nos recompensará com a maior das recompensas. E muitos estão sofrendo financeiramente, porque acham que enganam a Deus, foram infiéis a Deus. Algumas pessoas que até dizem o seguinte: se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. E a porta é aberta, Deus abençoa e a pessoa faz de conta que não fez nada. Isso tem um peso. Isso custa caro. Porque ninguém é obrigado a abrir a boca e oferecer nada. Mas se abrir a boca e oferecer, entrega. Entrega. Porque o Deus que nós servimos, Ele não é Deus de brincadeira. Porque o versículo aqui está dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Somos nós que decidimos. Quarto ponto e último diz: invista no devocional com Deus. Como está o seu devocional com Deus? Invista tempo de qualidade em buscar o Senhor. Porque se nós hoje estamos aqui bem espiritualmente falando, é porque existe um investimento. Porque ninguém que não investe na vida espiritual vai ter vida. Ah não, eu vou o dia que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Isso não é compromisso, isso é irresponsabilidade. E nós às vezes cuidamos muito bem da nossa empresa, da nossa família, do nosso negócio. Nós fazemos tudo perfeitamente. Quando chega na área espiritual, é um fracasso. E nós, como servo de Deus, precisamos de alimento. Nós, como bons servos e soldados do Senhor, precisamos de alimento para a nossa alma. E nessa noite o Senhor está nos dando este alimento aqui nessa noite mais uma vez. Lá na congregação, quando você vai congregar, o alimento é oferecido. Quando você vai no círculo da oração, o alimento é oferecido. Quando você participa da Santa Ceia, o alimento é oferecido. Quando você participa de uma reunião de diáconos e auxiliares, o alimento é oferecido. Você está se fortalecendo, você está se imunizando, você está ficando robusto, você está ficando forte. Mas tem muita gente raquítica, tem muita gente anêmica, tem muita gente morrendo, tem muita gente dizendo: me ajuda, eu não tenho força, eu não tenho força, eu estou fraco. Está igual o Cocá: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Então se fortaleça, se responsabiliza, se compromissa e mude o devocional com Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um pregador como foi o apóstolo Paulo. Ah, meu querido, Paulo falava em várias línguas. Paulo percorreu e pregou para os gentios e fez uma das obras mais lindas e grandiosas no campo missionário, e nós conhecemos a história. Mas se você quer ser como Paulo, aprenda o que Paulo aprendeu e viva o que Paulo viveu, e esteja preparado para sofrer açoite, para passar por naufrágio, para ser perseguido, para ser aprisionado e até mesmo morto por amor a Cristo. Aí você terá a unção de Paulo. Ah, eu queria ser igual Pedro foi, que até a sombra dele, por onde ele passava, as pessoas eram curadas na sombra dele. Mas você está disposto a viver o que Pedro viveu, a pagar o preço que Pedro pagou, a levar a mensagem que Pedro levou, a se renunciar à própria vida
vida como ele renunciou. O mundo aí fora querem ser igual aos homens de Deus. Muitos dentro da igreja querem ser igual o Billy Graham, igual o John Wesley, mas não sabe o preço que precisa ser pago para que você seja também cheio ou cheia do Espírito Santo. Irmão, você ora. Quando o pastor manda orar na igreja, eu oro com dificuldade. Irmão, você jejuma, você jejuou? Não. Não tem essa prática. Você lê a Bíblia? Não. Ué. E o que é evangelho agora? Que tipo de fortaleza, que tipo de semente nós estamos semeando? Se você semear lendo a Bíblia, jejuando, consagrando, fazendo o seu devocional direitinho com Deus, você pode ter certeza que não vai 15 dias você vai estar cuspindo fogo. Pastor, mas está difícil, o que está acontecendo? Você ora não, já fez calo no joelho? Não, não tem calo não, está lisinho. E quando eu joelho tem que pôr pano para mim orar. Então alguma coisa está errada. Tem que fazer calo no joelho, tem que fazer calo no joelho, tem que embranquecer o joelho, porque é no joelho que a igreja vence, é no joelho que a igreja vai cantar o hino da vitória. Ei, sem oração não existe vitória para contar. Nós falamos semana passada aqui que a oração ela é o combustível que vai fortalecer a tua fé em Deus. Sem oração não existe fé. Então, em nome de Jesus, começa a mudar o seu devocional com Deus. Olha o que diz Provérbio 8:17. Amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Olha aí, para você ser amado, você precisa amar. Às vezes a gente quer ser amado, mas não amamos ninguém. Às vezes, e a Bíblia está dizendo, eu amo os que me amam. Ou seja, se você ama a Deus, Ele te ama. Vai ter algo diferente. O amor de Deus é para todos, mas existe um particular. E quando esse crente entende o amor de Deus, e ele vive esse amor, ele entra dentro de um sobrenatural desse amor e começa a desfrutar e ter a presença real de Deus com ele. Porque eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Procura na oração, na palavra, no jejum, no dia a dia, na obra de Deus, você encontrará o Deus de Israel, e Ele falará contigo de forma extraordinária. Agora é interessante, queridos e amados irmãos, nós entendermos uma coisa aqui. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3, 1 e 2: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai, ou à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Nós falamos aqui, existe conquista terrena? Existe. Mas existe conquista espirituais. Existe algo natural que nós podemos conquistar, como recursos financeiros, como uma bênção na família. Sim, muitas coisas nós conseguimos adquirir no mundo natural, mas existe coisas que nós só podemos adquirir nas regiões celestes, através do mundo espiritual, e para isso nós precisamos buscar. Existe dois tipos de graça: graça natural e graça especial. A graça natural é a graça que todos nós, qualquer pessoa pode sentir. O que é a graça natural? O sol, quando ele brilha, a Bíblia diz que ele brilha para todos. A chuva, quando vem, ela vem para todos. Isso é graça natural. Mas existe uma graça chamada graça especial.
Essa graça, quem tem muito dinheiro, mas não tem Jesus, não pode sentir ela. Bar Jesus queria comprar a bênção, mas não se pode comprar aquilo que é graça espiritual. Que é graça espiritual? Graça espiritual, graça especial é aquilo que Moisés sentiu enquanto apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, e Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. A sarça ardia e não se consumia, e Moisés está sentindo o poder, a graça, a unção, e Deus diz: eu vou te levantar como libertador do povo de Israel do Egito. Graça especial é aquela que a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um mesmo lugar num dia chamado Pentecoste, e de repente veio um vento impetuoso e começou a encher a casa, e eles começaram a dançar no Espírito. E a Bíblia diz que alguns olharam e disseram: olha o homem natural, estão bêbados. Essa hora do dia não é pinga, não é cachaça, não é cerveja, não é uísque, é o poder sobrenatural de Deus, é a graça especial. Quem quer receber essa graça especial, fica de pé dando glória a Deus, fica de pé dando glória a Deus, fica de pé dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nesses tempos do fim, que tipo de semente nós estamos plantando? Nesses dias finais, que tipo de semente é que nós estamos plantando? Nessa noite, aqui neste lugar, nós temos a oportunidade de plantar a semente de graça que ela vem para nossas vidas, chamado graça especial. Então fica ligado, porque Jesus quer te dar essa graça. Essa graça não são os milionários que sentem, não são apenas aqueles que têm muito dinheiro que vai sentir, é somente quem é marcado pelo sangue, quem renunciou o mundo e confessou Jesus como Salvador. A graça especial está aqui nessa noite, e Deus quer derramar a tua unção sobre nós, e eu te convido nessa noite a adorar aqui nesse lugar. Você veio para adorar, então a oportunidade está aberta, e quem deve adorar é você. Graça especial. Eu não estou falando da graça natural, eu não estou falando da graça natural, não. Eu estou falando da graça especial de Deus.